Eu recebo aqui no estúdio, né, a Sheila Sodré, o advogado criminalista Eduardo Luna. Bom dia para vocês. Bom dia, assunto Bruna. sério por aqui, né, Olha, Sheila? esse super sério e assim, quem me conhece na advocacia sabe que essa área criminal eu não atuo em hipótese alguma, mas eu tenho sempre bons amigos, colegas incríveis. E aqui eu trouxe o doutor Eduardo, que é incrível nessa área, para nos ajudar a explicar, não só porque nós tivemos uma lei nova, não só por conta desse fato, mas de outros que acabam chegando na mídia realmente. E o programa Mulher Demais tem esse papel que é de uma importância ímpar, porque o nosso telespectador, ele vai absorver isso e vai tentar levar isso para a prática, principalmente nosso público que é muito feminino. Então é de extrema importância trazer esse tema. Então, de parabéns a Desirê, a quem colocou esse tema na pauta. Ainda falando sobre esse caso do rapaz de 16 anos que matou o próprio pai, né? Segundo a promotora da Infância e Juventude, a Ivete Arruda, a mãe disse que as agressões eram comuns. Ela era humilhada, agredida e depois o marido fazia de conta que nada tinha acontecido, ia dormir, né? Uma rotina tão comum e antiga, ou seja, né, já era constante, né? E que ela não esperava que o filho fosse tomar essa atitude, que fosse ter essa reação, né? Essa situação se caracteriza, de fato, como legítima defesa e o rapaz sendo menor de idade, isso muda alguma coisa? Então, de início eu quero agradecer o convite, a tua produção, é um prazer te conhecer pessoalmente. Igualmente. Ele só é também. Pela situação descrita, há sim um enquadramento jurídico da ocorrência ao Instituto da Legítima Defesa, que é uma previsão jurídica milenar, na verdade, a legítima defesa corresponde ao atendimento do direito a uma vocação humana de reprimir ataques injustos desferidos contra si ou contra terceiros. E no caso, um menor de idade reprimiu uma agressão injusta desferida pelo pai, pelo que foi narrado, agressões sistemáticas desferidas contra a mãe, e ele, diante dessa injustiça, dessa truculência marital, ele reagiu legitimamente, utilizando do meio que ele tinha à disposição, do instrumento que ele tinha à mão, e no caso, ocasionou a morte do pai. Essa situação ela vai, sem dúvida, ser discutida no judiciário, e a ocorrência desse instituto, a caracterização ou não da legítima defesa, será aferida e decidida pelo magistrado pertinente. Entendi. O rapaz é menor de idade, né? 16 anos, isso muda alguma coisa com relação a uma possível pena? Enfim, quais serão as consequências nesse caso, já que ele é menor de idade? Então, no caso incide o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ato por ele praticado foi um ato correspondente ao crime de homicídio, um ato dito infracional. Ele de início é encaminhado ao Ministério Público, que poderá aplicar a remissão ou uma espécie de perdão, dada a situação concreta, dadas as peculiaridades circunstanciais da hipótese. Não oferecida a remissão por parte do Ministério Público, sem dúvida haverá um desdobramento processual, haverá a ocorrência de atos instrutórios, o magistrado irá colher as provas que elucidem o caso concreto, que elucidem a situação concreta, e no final de todo o procedimento ele irá decidir se há a caracterização, a configuração da legítima defesa, que exige, que demanda alguns requisitos, como por exemplo a moderação do uso do retruque da vítima ante a agressão desferida. E no caso também, se há uma situação de agressão injusta, no caso está bem configurada, a agressão sofrida pela mãe. A peculiaridade é que essa agressão ocorreu num ambiente doméstico. Sim. Dá margem à incidência da Lei Maria da Penha, no caso. Entendi. A gente teve outro caso, né? A gente começou a semana, na verdade, com a notícia da agressão do prefeito da cidade de Souza, o Fábio Taironi, a ex, né, a Miriam. A gente viu várias fotos aí na internet. Várias manifestações em apoio também à Miriam, né? No sábado, a Justiça concedeu a medida protetiva à Miriam, após pedido judicial feito em decorrência de agressões físicas, verbais e psicológicas. Eduardo, existe até uma novidade, né, com relação ao tempo de pena a quem desrespeita as medidas de proteção à mulher. E, primeiro, que medidas são essas, né? O que caracteriza essa medida protetiva à mulher?
Não, é só para lembrar que a medida protetiva, ela é a primeira, né? Ela é a primeira para afastar realmente o agressor. Mas tem toda uma consequência, uma sequência de medidas que tem que ser tomadas posteriormente. Isso é só para afastar, né? Agora vem a questão punitiva também, né? Não pode sair ileso. E é isso que o doutor Eduardo pode falar, porque houve essas mudanças e eu espero que para proibir ou para inibir realmente novos atos desse tipo, né? Então, houve uma novidade legislativa. O legislador, ele divergindo do entendimento jurisprudencial, os julgadores iam entendendo que o descumprimento dessas medidas protetivas não acarretava a configuração do crime de desobediência, que é um crime previsto no Código Penal, especificamente no artigo 330 do nosso Estatuto Punitivo, que descreve a conduta de você desobedecer a uma autoridade estatal. Pois bem, os tribunais entendiam nesse sentido, de que o descumprimento, o inatendimento de uma medida protetiva não acarretava a configuração desse crime. O legislador divergindo, abrindo divergência com esse entendimento cristalizado no judiciário, o legislador ele positivou este crime. A partir de agora, quem descumpre uma medida protetiva estipulada pelo magistrado, medida protetiva de urgência para resguardar a ofendida, a mulher vítima de situação de violência doméstica e familiar, quem descumpre esta medida está incorrendo num crime específico, punido muito brandamente, Sheila. A pena de 2 meses até 2 anos. O legislador ele fica com essa margem de 2 meses até 2 anos para estipular a reprimenda penal de quem descumpre, de quem não atende uma medida protetiva. Como, por exemplo, a medida que Sheila citou, o mandado de distanciamento. A mulher é agredida em casa. Que é muito acaba sendo muito comum. Não, mas você lembra que nos programas anteriores tinha uma telespectadora que ela exatamente queria sair de casa, ou queria que o marido saísse de casa, ela não sabia como fazer isso com medo. Tem umas que querem mandar dúvidas e perguntas e fala, não, eu tenho que esperar o momento certo antes do meu marido olhar, porque eu não posso nem sair de casa. Essa é a situação que muitas mulheres vivem, realmente. Então, tem que ter segurança no judiciário, nas medidas do judiciário, para que, quando vier em juízo requerer uma medida dessa, e for concedida uma medida dessa, que realmente cause esse medo, ou que cause realmente um respeito por agressor, para que ele realmente não invada o espaço e muito menos deixa de cumprir a medida. Assim a mulher vai se sentir muito mais, como é que eu diria, mais segura, né? De procurar o próprio judiciário, porque às vezes passa essa insegurança em relação à própria instituição, né? Ao respeito que o cidadão tem diante da justiça. Ah, mas não vai dar em nada. Né? Porque muitas vezes alguns crimes, eles acontecem mesmo com medida protetiva. É verdade. A gente vai a um intervalo bem rapidinho agora, mas na volta a gente continua aqui, tá? Com o nosso papo aqui no quadro Café com Direito. E você ainda pode mandar perguntas sobre o assunto para o nosso WhatsApp. A nossa pausa é bem rapidinha, te prometo, tá?